Olá a todos, a paz em nome de Yahushua. Bom, estamos aqui hoje para tratar de um assunto muito sério, de algumas pessoas que fazem parte do sistema religioso evangélico, que está passando para as pessoas que ir ao templo não é pecado, porque o Salvador ia ao templo e os discípulos também iam. Nós podemos analisar que todas as vezes que o Salvador ia ao templo, ele sempre se deparava com uma confusão. Você veja que uma vez que ele entrou no templo, ele teve que fazer um chicote para poder expulsar os mercadores que estavam dentro do templo. Agora, que templo? O templo de Salomão, que era o único templo que existia em favor de uma adoração ao nosso Criador. Esse templo ficava em Yerushalom, e esse templo aí, sim, as pessoas entravam ali, mas não propriamente dito templo. O templo não era um lugar religioso de oração, simplesmente. Ele era o lugar, ele era a casa de oração, e esse templo, ele protegia os dois compartimentos que ficavam o altar e a Arca da Aliança, que era o santo lugar e o santo dos santos. Essa era a afinidade do templo, né? A funcionalidade do templo tinha essa função de proteger o tabernáculo, que era o altar e a Arca da Aliança, que ficava no santo lugar e no santo dos santos. O nosso Salvador, quando ele entrava num desses templos, ele sempre era interpelado pelos escribas e fariseus, que eram os judeus da época, que são de hoje. São as mesmas pessoas, a mesma linhagem. E o nosso Salvador, ele nunca levava o povo que ele queria falar para o templo. Você veja que ele sempre pregava na rua. Toda a pregação do nosso Salvador foi na rua. Dentro do templo é só quando ele ia fazer um milagre. E você vai ver isso aí em todas as escrituras no Novo Testamento. Os discípulos, após a morte do nosso Salvador, e depois que ele ressuscitou e foi assunto aos céus, o único que ele entrou no templo foi Estevão. E ele entrou para ser apedrejado, colocado para fora do templo e morrer. Porque ele falou uma certa verdade dentro do próprio templo. O que ele falou no templo? Ele disse que o nosso Criador não habita em templo feito por mão de homens. A partir desta palavra que ele falou ali, e mais umas outras verdades, arrastaram ele para fora do templo, do sinédrio, e o apedrejaram. Você sabe que naquela época o templo já estava servindo tanto para questões religiosas como para questões políticas. A bagunça já estava completa ali na época de Estevão. E uma outra verdade que nós não podemos deixar de mostrar é que esses homens de hoje que estão aí falando que não é pecado nenhum ir ao templo, estão desesperados. Porque, é claro, eles têm motivo. Porque se você não for mais a templo, não tem mais dinheiro para a regalia deles. Se você não for mais a templo, a mordomia vai acabar. Se você não for mais a templo, os grão-mestres maçons vão cobrar desses religiosos evangélicos porque que eles não estão depositando nos bancos, porque o depósito no banco é uma fonte que vai para a maçonaria, para a instituição maçônica, que nós conhecemos aí como imposto de renda, como fontes de cooperação para o fundo monetário do nosso país, para a ajuda do crescimento do capital interno bruto e para a ascensão das bolsas de valores, enfim, tem toda aquela jogada, né, de palavras lindas, politicamente falando, que nos faz imaginar que não tem nada a ver com o sistema religioso evangélico. Mas você veja, por que hoje, para você abrir uma denominação, você tem que ter um CNPJ com tesoureiro, com secretário, primeiro secretário, segundo secretário, diretor, você tem que ter tudo, tem que ter presidente. Você veja que isso não é as igrejas que elas impõem. Quem impõe isso é o estatuto, tá? Que é deliberado, é pedido pelo Congresso. Então hoje, se você quiser ter uma denominação evangélica
você tem que ter CNPJ. Você tem que, isso aí era só empresa, agora a igreja também tem que ter, porque afinal de contas, empresa e igreja é a mesma coisa, né? Move-se tudo com dinheiro. A única diferença é que eles chamam dízimo e oferta desse dinheiro que eles roubam do povo, que se é roubado do povo. Aí eles falam, aí eles vêm com aquela mania assim, mas nós não botamos revólver na cabeça de ninguém. Vocês usam coisa pior do que o revólver. Vocês usam as coisas do Criador para iludir as pessoas que de boa fé pensam que estão dando para o reino dos céus quando elas estão dando para os seus próprios reinos. Onde vocês estão viajando de jatinho, de avião, onde vocês moram nas casas mais luxuosas, onde vocês comem do bom e do melhor, vestem as melhores roupas, nas melhores grifes, das melhores lojas, dos melhores shoppings, espalhados pelo mundo afora. Quando vocês vão lá para Israel, dizer que vão subir no monte para poder levar o pedido do povo, vocês estão mentindo para o povo. Vocês sobem ali e eu não duvido nada que vocês vão de helicóptero até um certo ponto, depois vocês sobem metade do monte a pé. Só para dizer que chegaram até lá. Porque Israel é uma cidade linda. Não existe cidade no mundo mais bonita do que Israel. Israel é mais bonito que a própria cidade do Rio de Janeiro, que é chamada Cidade Maravilhosa. E aí as pessoas pensam que Israel é só um monte de terra onde as pessoas estão se guerreando. Isso é pura mentira. Ali é a faixa de Gaza e seria como se fosse uma favela hoje do Rio de Janeiro, São Paulo, que acontece essas suas guerras de facção ali. E a televisão só passa ali, faz tu pensar que é todo o Rio de Janeiro, que é todo São Paulo que está em guerra, às vezes não é. E esse fato acontece também em Israel. Se você for nas praias de Israel, nas cidades, é a coisa mais linda do mundo. E esses homens vão para lá, muitas vezes, eles vão para lá, mas não para poder tratar só coisa religiosa. Eles se divertem, eles vão nos melhores hotéis, muitos até têm casa lá, porque Israel é muito bonito. Abaixa no YouTube aí a cidade de Israel nos dias atuais. Bota assim a praia de Israel, você vai levar um susto, você vai pensar que você está em Copacabana. Então, analisa bem quando esses homens vão para lá com seu dinheiro, eles não vão fazer sacrifício nenhum. Quem faz o sacrifício é você, tirando do teu bolso, deixando de pagar suas contas, de comprar umas coisas melhor para você e para dar na mão dessas pessoas. Eu tinha uma colega minha que ela tinha uma escola, eu fui professor nessa escola dela, e que ela era obreira dessa denominação, ela fazia programa em rádio, sempre contando testemunho, ela dava todo o dinheiro que entrava na escola para essa denominação, né, que é a Igreja Universal. Um dia ela ganhou uma estrela de 5 pontas de um amigo dela, que esse cara era maçom. E eu falei para ela, olha, essa estrela de 5 pontas aí, e ela era obreira, ela não sabia disso. Ó. Essa estrela de 5 pontas aí, isso é satânico, isso é um pentagrama. Ela, não, mas é tão bonitinho. A obreira pegou e guardou o pentagrama. Guardou o pentagrama. Passou 2 semanas, ela ficou doente. Depois de 2, 3 meses, ela veio a falecer e a escola acabou. Eu te pergunto, o pastor da Igreja Universal, ele consegue explicar como é que uma obreira que dava tudo, o seu tudo na fogueira santa, que ajudava na rádio, veio a falecer? E eles não falaram nada, ficaram na deles, não tem resposta para o povo. Como é que uma obreira tão abençoada morre e perde tudo? Se a fogueira santa é uma bênção na vida financeira da pessoa. Então, eu acho que o povo já está cheio de mentira. O povo não aguenta mais tanta mentira. É que o povo ainda às vezes quer confiar um pouquinho mais para acreditar que tudo isso vem do alto. Amados, isso não vem do alto. Esses homens são maçons, judeus. Os judeus já estão dentro do cristianismo. Os judeus já estão dentro do cristianismo há muito tempo. E nós que nunca notamos isso, porque sempre achamos que não tem nada a ver. Mas agora vocês estão vendo que a verdade está sendo mostrada. E vocês mesmo aí dentro da própria denominação, vocês vão enxergar que tem algo aí muito obscuro que não deixa vocês verem essa mentira que está dentro dessas denominações. Inclusive, você pode ver que nenhuma denominação fala o nome de Yahushua. E todos os pastores, eu digo todos, que fizeram teologia a nível de faculdade, não é essa teologia fajuta que fizeram algum tempo atrás, não, que também não ensina nada. Mas essa teologia da faculdade hoje, que tem hoje força, tá, a nível superior, todos eles sabem que o nome do Salvador é Yahushua. Todos eles sabem. Mas eles não podem, porque quem faz a faculdade de teologia, quem comanda essa faculdade, é o próprio sistema dos maçons. E ali se tem uma reunião para quem termina, olha, vocês continuam falando Jesus, que é a mesma coisa, o nome traduzido, são os nomes estudados, e sabe que nome próprio não se traduz, continua enganando o povo. E a templo é pecado, porque o nosso Criador não habita em templo feito por mão de homem. Aquele templo de Israel, que é o único templo que tinha,
do nosso Salvador, que ele permitiu que construísse, ele já desabou, já botaram ele abaixo no ano 70 através de Roma. E hoje estão pretendendo construir o terceiro templo, não construíram ainda. O Macedo está tentando construir em São Paulo. Aquilo ali não é o Templo de Salomão, aquilo é um bunker que está sendo construído para essa grande desgraça, esse Nibiru, esse planeta, essas pedras, essa chuva de pedra que vai cair na Terra. Se as pessoas não creem através do que está sendo falado, creiam pelo menos na escritura ali na primeira trombeta, que ela fala dessas pedras que vão cair. E eles sabem disso, os cientistas que estão lá na Antártida, tanto que eles forjaram um incêndio, onde morreram cientista brasileiro nosso. Isso foi tudo forjado, porque, como quem diz assim, ó, agora que nós já acabamos o nosso trabalho, não precisamos mais de ninguém. Criaram um incêndio ali. Olha só, todos os brasileiros que estavam lá vieram para o Brasil, sem desconfiar de nada, ou quem desconfia, dando cala-boca, se tu falar, tu morre. E agora os cientistas judeus estão lá na Antártida, de lá da Antártida, se tem informação, já tem site na internet, até no YouTube, que lá da Antártida dá para ver essas pedras de fogo que estão se aproximando da Terra. E você sabe que na Antártida tem o maior bunker do mundo, onde dá para abrigar basicamente quase todos os milionários e poderosos da humanidade. E eu te faço uma pergunta. Aonde estará, então, os nossos bunkers, nós que somos pobres? Onde vai estar os nossos bunkers, nossos abrigos? E a notícia que me dão é que nossos abrigos estarão dentro dos caixões da FEMA, que dá para colocar, os caixões de plástico, que dá para colocar 4 a 5 defuntos de uma só vez. Nós avisamos, tem gente avisando na internet, o irmão Rubens tem feito vários vídeos avisando sobre isso. Não adianta querer dizer, vir com esse papo furado aí que nós estamos endeusando o irmão Rubens. O irmão Rubens é tão pequenininho quanto nós, cheio de pecado, um homem que é falho, mas, mesmo assim, ele está sendo usado pelo Pai para mostrar as verdades às pessoas. Doa quem doer. Eu já falei que, se você quiser brigar comigo, discutir comigo, eu não sou a pessoa certa. Já tive essa experiência, quebrei a cara. Não quero mais perder meu tempo discutindo com ninguém, nem debatendo com ninguém, nem tentando mostrar a verdade para a pessoa. Eu vou até responder, falando uma, 2 vezes. Se eu sentir que a pessoa não quer a verdade, ela quer bagunçar, ela quer dar uma de certinha, sem estar focado nas escrituras, então eu deixo essa pessoa de mão e parto para o alvo, que é o meu Salvador Yahushua. E se essa pessoa tem perna, se ela quiser, ela também corra para o alvo. O que nós não podemos esquecer, amados, é que temos que dar testemunho do nosso Salvador Yahushua, para que o mundo todo saiba que Ele é o nosso Salvador. A paz a todos.